já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e segue a minha conta pessoal também lá no Instagram. E bom, gostaria de dar algumas dicas importantes para vocês apostarem na 1xBet. Tem que reverter a derrota do jogo de ida por 2-1, então baita de um jogaço. Luizito Soares pode estar de bobeira em casa, tu aposta e ainda assiste o jogo, né, para passar um tempo aí na tua tarde de sábado. Você tem também amanhã às 7, 7h30, o jogo da Seleção Brasileira, antes é um jogo que eu acredito que você também vai assistir. Você pode acabar de ver o jogo, utiliza o nosso cupom promocional, que é a palavra futebolar, com T mudo e C no final. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Beleza? Bom, vamos discutir? Sim, com certeza. Principalmente se nós quisermos galgar. Mas enfim, vamos então olhar o elenco do Vasco. O 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, que ele acredita que o número mágico seria 30 jogadores. Alguns treinadores trabalham com 32. De cara, você já vê que o grupo está inchado, né? Se for 30, tem 5 passando. Se for 32, tem 3 passando. E ainda assim, nós queremos reforço. Camisa 10 são as posições que fala-se muito. Então, se a gente trouxer esses 3 jogadores, nós estaríamos no profissional. Ivan, Léo Jardim e Rolls. Tá fechada a meta do Vasco, não vai chegar jogador. Eu acho que a gente está muito bem servido de goleiro. Na lateral direita, nós temos 3 jogadores. O Paulinho começa o início do ano treinando no profissional, mas já voltou para o sub-20. Inclusive, ele tem 17 anos de idade ainda. Com a chegada do Paulo Henrique, que veio do Atlético Mineiro, essa lacuna também está fechada. Puma Rodrigues é o titular, o Paulo Henrique é o lateral reserva imediato e o Gabriel Dias está finalizando aquele problema da lesão dele do joelho. É um jogador que eu acredito que o Vasco deve deixar ali quietinho, né? Deixar ele cumprir o contrato dele, que vai até o final do ano, e final do ano não renova. Nós somos já traumatizados e temos bastante a orelha em pé de jogadores que tiveram problema de lesão no Vasco. E o Gabriel Dias tem um problema crônico, né, nessa patela. Ele já saiu do Cruzeiro para vir para o Vasco, porque ele estava com lesão e teve um probleminha já nesse joelho lá, precisou fazer uma cirurgia no Vasco. Então ele deve ficar no elenco ali. Como ele hoje é a terceira opção, uma eventual necessidade, o Puma Rodrigues fora, né, por algum motivo, o Paulo Henrique joga e ainda tem um Paulinho, se precisar, dá para fazer uma sombra. Lateral também não chega direito. O próprio Paulo Brax já descartou a contratação da lateral esquerda. E aqui eu quero entender o que vai ser feito. Eu explico por quê. O Vasco hoje tem 4 laterais esquerdos. Lucas Piton, Paulo Vitor, Edmar e Riquelme. Assim como o Gabriel Dias, o Riquelme está em reta final da sua cirurgia no joelho. Está treinando com o grupo já, mas não está apto ainda a jogar. O Riquelme é uma eterna promessa, coloca-se muita expectativa nele, mas nunca conseguiu colocar para fora o potencial que se espera dele. Uma lesão de joelho. Nós temos o Paulo Vitor, que subiu, furou a fila do Edmar e virou reserva imediato, porém ele é jogador do Internacional. Ele está emprestado ao Vasco até o final do mês de junho. Fez boas atuações nas oportunidades que teve nesse ano, porém é importante frisar, jogos de estadual, não jogou os clássicos, então a própria avaliação fica um pouco comprometida. O único clássico que ele jogou que eu me recorde foi o jogo do Botafogo, que o Vasco tinha 2 a mais, e eu tenho quase certeza que ele entrou numa parte daquela partida. O Lucas Piton teve um problema da gastroenterite também no jogo do ABC, ele jogou um pedacinho do jogo também, não, o jogo do Bangu, perdão. Então ele não jogou tantos jogos maiores que o Vasco teve na temporada, que serviriam de um parâmetro maior. Então eu não sei se o Vasco devolve o Paulo Vitor para o Inter ou se tenta uma prorrogação desse empréstimo pelo menos até o final do ano. Acredito que o Vasco não vai comprar o Paulo Vitor, ele vem emprestado com passe fixado, deve querer observá-lo melhor, e esse período serve também aí para que o Riquelme em breve volte. O Edmar é um jogador que está no grupo, a torcida quer ver do avesso, não gosta do jogador, e eu sinceramente não sei. Se o Paulo Vitor renovar até o final do ano, deve-se negociar o Edmar, deixar o Riquelme como terceiro lateral, até pela essa volta dele da contusão do joelho, e aí o Edmar pintando uma proposta
o negocia. Mas como eu não sei se o Paulo Vitor fica ou se ele sai, enfim, hoje são esses 4 laterais. Mas na minha listinha de liberar espaço do elenco, o Edmar estaria um jogador para mim liberar e negociar com outro clube. Ele tem contrato com o Vasco até o final do ano. Falando de zagueiros, para mim a zaga do Vasco está muito bem. Eu só negociaria o Ulisses. Estou preocupado com essa possibilidade do Anderson Conceição sair para algum outro clube. Acho que ele é um ótimo reserva para o Léo, falei isso no vídeo anterior. Então hoje os zagueiros canhotos do Vasco são os seguintes: o Léo é o titular, o Conceição é o reserva imediato e o terceiro zagueiro pela esquerda é o Zé Vitor. Pela direita, titular é o Capasso. Hoje existe uma briga entre Miranda e Robson Bambu. Talvez o Miranda largue na frente por vir sendo titular pelo período da contusão do Robson. O Miranda contundiu, já voltou e jogou. Então realmente acho que o Robson hoje é a terceira opção para esse lado direito. E quem sobra, na minha opinião, é o Ulisses. Jogador que tem contrato com o Vasco até dezembro de 24, renovou o contrato em 2022 e eu particularmente nunca entendi a insistência nesse jogador. O Ulisses, eu vou até fazer questão de pegar a idade dele aqui, é um jogador que praticamente nunca jogou no profissional do Vasco, era um zagueiro ok na base, fazia durante muito tempo dupla de zaga com o Miranda, mas sem ser considerado uma grande promessa. Era um jogador até atabalhoadão, mas o Vasco sempre acreditou muito nele. O Ulisses já tem 23 anos, faz 24 anos em agosto. Então é um jogador que, misteriosamente, na minha opinião, o Vasco sempre renova o contrato, vai ficando. Renovou ano passado o contrato, ele faz 24, ou seja, tem contrato com o Vasco até ter 25 anos de idade e praticamente não jogou. E você vê que às vezes, estranhamente, alguns jogadores no Vasco têm-se paciência demais, dá-se tempo demais e para outros, tempo de menos. Eu vou falar de um outro jogador que me estranha também, o tempo que ele fica no profissional sem ser aproveitado, sem ser emprestado. O Ulisses é um jogador que nunca saiu do Vasco, tá sempre no plantel, não joga, renova contrato, enfim. É um jogador que eu negociaria. Lembra que a gente precisa abrir espaço no elenco? Emprestaria o Ulisses, que tem contrato, negociaria o Edmar por empréstimo para alguém, eu rescindiria para ele sair para um outro clube. Zé Gabriel, falando de volante, é a mesma situação. Acho que é um jogador que não tem clima. O Rodrigo preencheu bem essa lacuna. O Vasco está atrás de um outro primeiro volante. O Andrei até sair é um jogador que também faz a função. Então acho que o Vasco precisa contratar um. Eu negociaria o Zé Gabriel. Falando em abertura de espaço, a gente sabe que o André é pulo de 10, 1º de julho. Ele mete o pé e vai embora para o Chelsea. O Vasco tem o Di Luca, que eu acho que foi um erro da contratação. E se tiver certo que está no Transfer Market, foi meio bizarro, porque ele chegou sem custos, mas o Vasco fez contrato com ele de 3 anos. E o Vasco tinha o Rodrigo dentro de casa, tinha o Barros já dentro de casa, tem mais jogadores dessa posição no Sub-20 chegando. O Vasco vai contratar um jogador e trouxe um atleta que, na minha opinião, não é melhor que o Barros, não é melhor que o Rodrigo, e vai ficar dentro do plantel boiando aí por 3 anos de contrato. Acredito eu que o Vasco contratava ele para ser um reserva imediato, alguma coisa nesse sentido, mas não contavam com a evolução do Rodrigo e do Barros, né? E acabaram trazendo um jogador que não vai resolver e também criando uma espécie de mini problema, tá bom? De Luca, para piorar, ainda teve um problema no joelho, vai ter que passar por uma cirurgia e vai ficar muito tempo afastado. Então hoje os volantes do Vasco são Zé Gabriel, Andrei, De Luca, Rodrigo, Barros, Jair, Marlon Gomes, Galarza. O Galarza é um outro jogador que o Vasco tem contrato até dezembro de 25, foi convocado para a seleção paraguaia. Eu tentaria emprestar ele para ganhar mais bagagem e quem sabe o Vasco fazer caixa com ele. Comprou ele em 2020, eu tentaria vender o Galarza assim que eu pudesse para recuperar o investimento. Ocupa a vaga de estrangeiro e é um jogador que eu acredito que não vai passar muito disso. Vai ser um jogador que vai fazer carreira, vai ter seus clubes aí para poder atuar, mas não vejo ele dentro de um plantel do que o Vasco pensa para os próximos anos. Começar a melhorar ano após ano e voltar a ter, sim, de fato, um elenco competitivo. O Nenê tá-se na eminência, falando de meias hoje, de
realmente não renovou o contrato e sair, e o Vasco não tem nenhum meia no elenco. Tem o Laranjeiras, que é um outro jogador que eu discuto. O Laranjeiras já tem 23 anos de idade, vou até confirmar aqui se ele faz 24 anos nessa temporada. O Laranjeira tem contrato com o Vasco até dezembro de 2023. Eu já também tentaria arrumar um clube para emprestá-lo. O Laranjeiras, ele é de 2000. Ele já fez 23 anos. Ele fez aniversário agora, dia 15 de março. Ou seja, no começo da semana passada. Então é mais um jogador que eu sinceramente não entendo muito a insistência. Tá no grupo. Também o negociaria para abrir espaço. O Alex Teixeira eu considero ponta esquerda, que é a posição que ele mais atuou na carreira, apesar dos últimos anos ele jogar de segundo atacante, como ponta de lança. O Barbieri, ao colocar o time jogando com 3 volantes, ele voltou a passar o Alex Teixeira para ponta esquerda. Ele mudou um pouco isso em alguns jogos, quando ele trouxe Teixeira por dentro e abriu, por exemplo, o Marlon Gomes na ponta esquerda, que eu particularmente acho um erro, que foi o que o Barbieri tentou fazer contra o Flamengo no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Tá bom? Então esse é o nosso plantel na meiuca. Para finalizar, no ataque, o Vasco tem Pedro, Raul e Aguinaldo. Acho que o Vasco precisa de um jogador mais tarimbado para ser a sombra do Pedro, Raul. E nas pontas direita, hoje nós temos Orelhano, Peck e Vinícius. O Vinícius é destro, mas atua mais para aquele lado. O Vinícius é um outro jogador que eu também emprestaria. Tem contrato com o Vasco até dezembro de 2024. E assim que tiver uma oportunidade, tentar fazer caixa e dinheiro com ele. Ele recebeu proposta para jogar numa equipe de fora. Não me recordo exatamente qual foi a equipe. O Vasco achou a proposta muito ruim e não quis o negociar. Na ponta esquerda nós temos o Alex Teixeira, Figueiredo e o Eric Marcos. O Alex Teixeira é um híbrido, né? Joga de meia, joga de ponta, é um coringa, joga em mais de uma posição. Então, considerando os jogadores que eu negociaria, você tiraria Laranjeiras, Vinícius, Galarza, Zé Gabriel, Ulisses, Edmar. São esses 6 jogadores que hoje eu tiraria do elenco. Aí de 35 nós cairíamos para 29. O Vasco precisando contratar 3, ele iria para 32, que aí ficaria dentro de um número legal, um número ok. Então vocês veem também pelo esse mapa que eu passei para vocês, não é tão simples assim. Ah, tira fulano, bota ciclano, traz mais não sei quantos jogadores. Não adianta ficar com um plantel de 40 a 41 jogadores. Também tem que negociar alguns jogadores, tá? Porque lembrando que todo jogador que está no clube tem contrato, tem salário, tá na folha. Então às vezes você olha a folha do clube lá. O Corinthians era um clube que fazia muito isso. Saiu algumas matérias bizarras assim, que o Corinthians tinha 60 longos que estouravam a idade e também não era utilizado. Daqui a pouco tu vai ver, tu tem uma folha salarial aí de olhar um pouco mais fundo e entender um pouco melhor como é que funcionam as coisas, porque tem tudo isso. Lembra que eu falei da questão do orçamento? Caiu antes na Copa do Brasil, vai diminuir o que estava orçado. De contrapartida, a venda do Andrei não estava no orçamento. Aumentou, então tem um aumento de uma receita de um lado, uma diminuição do outro. Tu faz um bate uma pela outra, vê o que te deu para cima ou para baixo. E você tem que cumprir o orçamento, porque senão você vira aquele responsável que gasta um clube organizado, aumentar as suas receitas para poder investir cada vez mais. E sim, nesses próximos anos, a 777 acordou, né, colocou em contrato que teria que botar 700 milhões espalhados nesses 5 primeiros anos, tá bom? Então não são 700 milhões para chegar e gastar nesse ano. Lembrando que já foram gastos que é a janela de julho, não é essa que encerra agora, dia 4 de abril. Para finalizar, que o Rodrigo voltou a jogar titular e ele só teve essa mexida e o Vasco rendeu muito melhor, foi um time mais equilibrado e deu menos espaço ao Flamengo, principalmente ao Arrascaeta na parte de dentro. E também ele comenta, faz um balanço dessa questão aí desses jogos da semifinal. Então com vocês, o Abel Braga, eu finalizo assim a nossa segunda edição. Competição com 26 jogadores de
a tua conta está perfeita, então não está nem para mais nem para menos, porque de um plantel você tem 30% de jogadores feitos na base, eu acho que é ideal. Ainda mais com um clube hoje, a maneira que o Maurício trabalha, você ter um número excessivo de jogadores no momento é prejudicial, porque será apenas uma competição. Então, eu não tinha nem feito uma análise ainda real desse número, mas por 30% estou muito feliz. Você quer saber o que às vezes eu me questiono? Eu li um texto, vi o texto, li a matéria, o conteúdo, de que o Barbieri poderia ter colocado o Vasco mais defensivamente no primeiro jogo, pela entrada do Galhardo. No meu modo de pensar, nós não fizemos um grande jogo no primeiro. E no segundo, com mais um jogador, esse sim de marcação com o Rodrigo, nós fomos totalmente superiores. Então, na hora, como é que o cara vai dizer que o cara deixou de ganhar porque foi muito ofensivo no primeiro jogo? Se você botar 4 volantes, vamos dizer que perdeu porque foi defensivo demais. Cara, está na hora de tirar um pouco disso. A gente quer clareza, porque às vezes você está vendo o jogo, você escuta um comentário e você fala, não, todos nós estamos assistindo o jogo, nós somos idiotas ou somos cegos. Me diga isso. No segundo jogo, o Vasco foi gigante. Eu sei onde vocês vão querer chegar. Não fomos gigantes na quinta-feira. Não. Fomos bem pequenos, fomos muito mal, fomos horríveis. Mas a maneira que nós encaramos no domingo o jogo, uma equipe considerada o melhor plantel, entre os 3 maiores e melhores equipes do país, nós simplesmente não deixamos o adversário ver a bola. Se você analisar friamente, nós não deixamos o adversário ver a bola. E depois aconteceram detalhes que não vem mais o caso. Então, fico contente com esse número, porque não é um número calculado. O jogador ele vem para cá, se incorpora pela capacidade, pela qualidade e por tudo aquilo que ele passar no convívio, na relação. Né? O jogador que tem uma condição muito boa embaixo, chega aqui, ele sente, vai ter que levar um tempo enorme para se adaptar. E nós não podemos perder mais esse tempo. Então o jogador chegou aqui, se ele está ali, tu pode ter certeza que ele tem qualidade e a possibilidade de jogar é muito grande. Bom, galera, é isso. Fiz a minha análise no começo, dei um raio-x do elenco, trouxe para vocês uma fala do Abel Braga, mas eu quero te ouvir. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião de o que vocês acharam do que a gente discorreu nesse vídeo aqui, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais à noite eu chego com a nossa segunda edição. Tamo junto.